Boa noite, pessoal. Vamos começando. Esperar o pessoal entrar. O Lorival já entrou. Doutores da Graça, Rafa, Elisama, a Kelly. Sejam todos muito bem-vindos. A Laís entrou. Igreja Ágape, o Peterson. Que bom estar aqui com vocês. Ander, show. Isabel, Mônica, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar com vocês aqui. Aproveita esse momentinho inicial. Aqui embaixo tem uma flechinha. Se tu quiser enviar para algum amigo, algum familiar teu e convidar para fazer parte dessa live junto com a gente. Hoje a gente tem um convidado especial, acho que vai ser muito legal. Vamos aprender muito nessa noite. Eu vou ir chamando aqui ele. E vamos começando. Aí, Lorival! Tudo bem, Gabi? Tudo certo! Que bom Que te legal ter estar com aqui. vocês. Sim, muito Muito bom. legal. O Tá pessoal ouvindo tá bem chegando. aí? Sim, tá ótimo teu som. O meu tá bom também? Tá ótimo. Ai, que Legal. bom. Que Esperar o pessoal show. entrar aí, né? O pessoal vai chegando. Também quem quiser ir compartilhando, aproveita esse momento. E vai ser uma Isso aí, noite muito galera. especial. Com certeza. E aí, galera? E aí, Peterson, tudo bem? Galera mandando recado aí. Aproveitar, compartilhem aí nossa live, né, Gabi? Isso aí. Precisamos que muitas pessoas sejam alcançadas. Com certeza. E hoje o conteúdo tá, diferenciado. É estreia no Pois é, programa. né? Olha aí que legal. Muito Vai. bom. Show. Vamos esperar mais uns minutinhos. E Tá, daí, combinado. ó, eu vou lendo o nome do pessoal para o pessoal se sentir que tá junto na live. Chegou a Mari Legal, show. Bonato, a Ju, a Maria Zeni, o Emerson, Thalita. Deixa eu ver mais para cima quem eu não falei. Denise, Renata, Sidney, Marina. Que show, pessoal. Muito bom. A paz, Thalita. Então eu vou começar apresentando um pouquinho do nosso convidado. Quem é aqui do sul, da nossa igreja de Porto Alegre, talvez não conheça, mas ele tem um sangue oliveira. E a igreja Tenho, é. e a Igreja Batista Betel, a gente diz quase metade é oliveira, né? É verdade. Mas o Lorival, ele é graduado em biomedicina, assim como vocês podem ter visto no nosso cartaz. Ele se formou em 2011 e ele tem doutorado também, se formou em 2017. É casado com a Laís, uma querida amada nossa, há 6 anos. Mora em Sorocaba, São Paulo. E é professor na Universidade de Sorocaba, Uniso. Assim que se fala? É, o Niso. Uniso. Vai me Isso. corrigindo. Não, tem problema. E esse é o nosso convidado que vai estar hoje no nosso programa. Então, Lorival, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Acho que vai ser uma bênção. E é um tema, acho que muito importante o que a gente vai trabalhar Uhum, hoje, né? E nós somos compostos por alma, corpo e espírito. E a gente tem que cuidar isso. de todas essas áreas. E então, se vocês quiserem chamar mais alguém, aproveita esses minutinhos e a gente já vai começar a nossa live. Então, muito Legal, show. bem-vindos. Show! Muito bem-vindos ao nosso programa Palavras de Cuidado e Saúde. E eu estava pensando, hoje de tarde eu e o Lorival estávamos conversando e eu falei que talvez muitas pessoas não saibam de fato
o que é a biomedicina, o que um biomédico faz. Então, eu queria que tu começasse explicando um pouquinho assim o que é a biomedicina e o que um biomédico, claro, tem inúmeras, né, especialidades, mas em geral, o que um biomédico faz? Legal. Então vamos lá, Gabi. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho de informações, de conhecimento, é sempre bom. Então, é uma grande alegria e também, né, deixar o pessoal aí, Gabi, na liberdade. Quem quiser mandar alguma pergunta aqui nos comentários. Enquanto a gente vai falando mesmo, qualquer coisa a gente vai respondendo aí, fiquem na liberdade. Vamos lá, Gabi, olha só. Então, como você já disse, eu sou formado em biomedicina. E vamos lá. Primeira coisa que o pessoal precisa entender é que biomedicina ou o biomédico, o profissional biomédico, ele é um profissional voltado para a área da saúde. E daí, beleza, o pessoal já deve imaginar isso, né? Beleza, biomedicina deve ter alguma coisa a ver com a área da saúde. Mas vamos entender um pouquinho mais na prática o que é um biomédico. Então, na prática mesmo, e claro, aqui eu vou ser bem direto, tentando ser o mais claro possível, porque é muito abrangente a profissão, mas o biomédico ele vai ser um profissional que trabalha com pesquisa e análise de doenças. Então, de uma forma muito geral, e claro que não se limita a isso, mas o biomédico ele trabalha com pesquisa e análise de doenças. Vou dar um exemplo para o pessoal entender bem claramente. E talvez é o exemplo mais clássico da biomedicina. Se você fica doente, ou nem precisa ficar doente, se você de repente por rotina vai para um laboratório e faz um exame, você faz uma coleta de sangue. O biomédico é o profissional que vai analisar o seu sangue e ele vai imprimir e vai laudar esse exame, ou seja, ele vai dizer o que tem no seu sangue, o que está alterado. Então, quando a gente faz o famoso hemograma, quando a gente faz teste de glicemia, de colesterol, quem que está por trás? É um profissional biomédico. Antigamente tinha muito o técnico em análises clínicas, até hoje ainda tem, mas hoje o biomédico é esse cara, esse profissional que trabalha nesse diagnóstico de doenças. É claro que aqui, estou dando um exemplo básico. Sim. Dentro desse contexto, aí a profissão ela é muito abrangente. Hoje em dia a gente tem a biomedicina estética, que trabalha não com patologia, mas com cuidado de beleza, com a pele. Tem a biomedicina na acupuntura. E tem também a área que é a minha área, que é com doenças, mas foi muito mais para uma área de ciência e academia, né, do que de fato uma área de diagnóstico. Então, eu desenvolvi toda a minha especialização em pesquisar doenças, né? Acho que foi a Sônia que comentou aqui, pensei que era farmacêutico. Uhum. A farmácia é muito próxima da biomedicina. A farmácia, a biologia, só que a biologia é muito mais para a área meio ambiente animal, o biomédico não, é totalmente voltado para o humano. Então é mais ou menos isso, é um profissional voltado para a área da saúde, envolvido nos processos. Certo. E tu compartilha um pouquinho o que tu faz, qual que é a tua atuação hoje na biomedicina? Legal. Então, se quiser compartilhar verdade, também um pouquinho da tua formação. Ah, tá bom. Então, na verdade, sim. Em 2008 eu entrei na faculdade aqui em Sorocaba, na Universidade Paulista, me formei em 2011. Eu saí com uma habilitação chamada de habilitação em análises clínicas, ou seja, é uma habilitação para trabalhar em laboratório com diagnóstico. E daí o que aconteceu? Em 2012, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP e eu fiz um ano de uma espécie de treinamento técnico. Depois desse um ano, eu entrei para o doutorado e nessa atuação eu fiquei trabalhando com ciência, desenvolvendo conhecimento, especificamente no câncer, numa área que eu sempre fui fascinado, e eu fiquei cerca de 4, 5 anos direto trabalhando com ciência. Então eu trabalhei no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, pesquisando novas terapias, novos métodos diagnósticos, e foi mais ou menos isso. Quando eu terminei meu doutorado, já existia um desejo no meu coração de ser professor. Então, e a ciência e a academia, né, o professor e o cientista, eles andam lado a lado.
Então, já no meu doutorado, eu me dediquei muito a essa parte de desenvolvimento pedagógico, acadêmico, e daí eu resolvi engatar na universidade. Daí foi que eu saí de São Paulo, voltei para Sorocaba e me dediquei à universidade. Então, hoje eu estou apenas lecionando, eu estou ministrando aula. Na universidade que eu ministro as disciplinas, ela tem pesquisa, ela desenvolve ciência, mas eu ainda não me envolvi. Então eu estou lá, esse é o meu terceiro ano nessa universidade, mas até agora eu só estou dando aula, participando dos projetos acadêmicos e, quem sabe, aí mais para frente desenvolvendo pesquisa também nessa universidade. Que show! E, ô Nene, como tu sabe, ó, eu ia tentar chamar só de Não tem Lorival, problema, mas é que o costume, gente. faz parte. É o apelido, todo mundo chama. É um apelido carinhoso. Nene, sobre toda essa questão que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente fugir muito do assunto do Tá. Covid-19, né? Não adianta, é Uhum. inevitável. Eu acredito que em todas as nossas lives, algum momentinho a gente cita. E como, assim, a biomedicina está ligada, né, ao Covid-19, né? Para a gente ter até uma perspectiva, talvez, de uma futura vacina, enfim. E Uhum. acho que um questionamento que o pessoal tem bastante é por que que demora tanto para o pessoal ter o diagnóstico e também essa Uhum. incógnita da vacina. Vai sair vacina? Não vai? Como tudo isso funciona? Legal. Olha só, Gabi, vamos falar então do diagnóstico primeiro. Existem duas principais razões do porquê o diagnóstico demora tanto tempo, né? Então, a primeira delas é o seguinte: sobrecarga do laboratório. Porque a gente tem que imaginar o seguinte: o Covid, né, na verdade o coronavírus que desenvolve a doença chamada Covid, ele é um vírus novo. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando que surgiu? Uns 6, 7 meses atrás. Nos primeiros meses, a galera ficou descobrindo o que era esse vírus. Beleza, descobriram. Todo mundo pode fazer diagnóstico de Covid? Todos os laboratórios podem? Não, o laboratório ele tem que estar habilitado e capacitado para fazer diagnóstico de uma doença que é nova. Então o que aconteceu? Lá no Brasil, aqui no Brasil, né, em março, Sim. começou a transmitir a doença. Eu não sei se o pessoal que está assistindo sabia disso, mas quando começou, 4 laboratórios no Brasil todo eram responsáveis pelo diagnóstico. Então a gente pega lá, por exemplo, o Adolf Lutz, em São Paulo, a Fiocruz no Rio de Janeiro. Agora você imagina, Gabi, esses laboratórios que estão lá na rotina normais deles, que já é uma rotina grande, já tem muita análise, muita amostra. De repente, esses laboratórios começam a receber amostra do país todo para dar Sim. diagnóstico de Covid. Então, a primeira coisa que aconteceu que levou a essa demora é a sobrecarga. E é importante dizer que isso não é só no Brasil. Não é porque é Brasil. Muitos outros países também estão passando pela mesma situação. Porque não dá para qualquer laboratório começar a dar diagnóstico de uma doença nova. Então, beleza. Só que daí o que o Brasil começou a fazer? Quando ele percebeu que começou a entrar em sobrecarga, ele expandiu. Daí o Ministério da Saúde vai, distribui kits de diagnóstico para muitos outros laboratórios e começa a diluir essa carga. É por isso, inclusive, Gabi, que hoje a gente pega e vê 4 mil novos casos, 8 mil novos Sim. casos. Por que tem tantos casos? Né? E lá no começo era como? 10 casos, 30, 100. Por que agora explodiu de novos casos? Na verdade é que agora ampliou a quantidade de laboratórios que estão fazendo diagnóstico do Covid. Então agora a gente começa a estabilizar e daí a gente começa a conseguir diariamente dar o diagnóstico com mais rapidez. Então a primeira razão, Gabi, é essa, sobrecarga. Os laboratórios não aguentam a demanda. E a segunda coisa que não é separada dessa primeira, mas que trabalha em conjunto com essa primeira questão, é que o diagnóstico do Covid é uma técnica chamada de RT-PCR, que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, senão o pessoal vai fugir da live aqui. Mas olha só, essa técnica, Gabi, num dia normal, que tá tudo bem, o dia que deu tudo certo, você vai levar o dia inteiro para fazer ela. Você vai levar umas 7, 8 horas para fazer essa técnica. Então você imagina agora você recebendo 500, 1000 amostras
para ter que fazer uma técnica que leva de 7 a 8 horas. Aí o pessoal que está aí antenado nas informações vai pensar o seguinte, mas a gente já ouviu falar dos testes rápidos, que é 15 minutos sai o diagnóstico. Isso é uma verdade. Só que qual que é o problema? Ele não é tão confiável como essa outra técnica. E na verdade esse teste rápido, Gabi, ele não dá o diagnóstico sozinho. Ele é só uma triagem para tentar ali dizer rapidamente se tem ou não tem. Se der positivo, esse paciente vai ter que fazer essa outra técnica que eu estou falando para confirmar. Então agora, se você juntar isso, você vai perceber uma demanda gigantesca com uma técnica que demanda tempo e dá trabalho, não tem como dar conta. Então é por isso que acaba demorando 14, 20 dias para você ter o resultado. E uma última coisa é que no começo e até hoje, os laboratórios dão prioridade para os casos graves. Tudo bem que agora a gente só está fazendo diagnóstico de caso grave, que é a política que nós estamos seguindo aqui no nosso país. Mas imagina, se chegou 100 casos suspeitos e de repente o pessoal está lá fazendo e chegou 5 graves, eles têm que parar os 100 suspeitos para ir para os 5 graves. Então tudo isso vai atrasando. Mas estamos estabilizando. É por isso que vocês estão vendo agora. E é por isso que o pessoal fala também, esses casos que estão saindo agora são antigos. E é verdade. Porque teve uma fila grande de espera. Então essa é a razão. A gente olha os números e eles assustam, né? Porque daí num dia assustam. É um número e no outro já quase duplicou, assim, dá um pavor, né? Exatamente. Mas isso é natural. Tanto que eu lembro que no começo eu falava pro pessoal, gente, vocês vão ver, daqui tantos dias vai começar a multiplicar de uma forma exponencial, assim. Sim. Por causa dessa questão, não tem jeito. Agora, você falou da vacina também, né? A vacina é o seguinte, a vacina é um ponto muito interessante da gente falar aqui, porque é o seguinte... Que todo mundo quer. Todo mundo quer, exatamente. A primeira coisa Bom, vai sair vacina? Vai, com certeza, ok? Agora, o questionamento que eu acho que o pessoal faz é o seguinte, gente, com toda essa tecnologia, com toda essa ciência, com tanto avanço na medicina, como é que já não fizeram uma vacina para o Covid? Eu acho que essa é a pergunta que o pessoal mais faz. Aí o que acontece? Volto naquele assunto. Faz 7 meses que o Covid surgiu. Nos primeiros meses, então, lembra, é um vírus novo, que ninguém conhecia. Conhecia-se a família de vírus, mas não o tal do Covid, né? Do coronavírus que desenvolve Covid-19. Nos primeiros meses, Gabi, a ciência demandou tempo e força só para entender que vírus era esse. Para entender quem é esse camarada que chegou agora e como é que ele funciona. Então, os primeiros meses, inclusive eu conversei hoje com um amigo que é biólogo e ele é imunologista. Ele falou, cara, eu tô até agora tentando entender primeiro como é que o corpo responde a esse vírus. Então, assim, a ciência está nesse nível de esse ponto na linha do tempo. Mas é claro, devido à urgência, não está se esperando chegar a uma conclusão final de como funciona perfeitamente o coronavírus. Não, vamos começar a construir uma vacina. E daí que vem o ponto muito importante, que quem já é da área da saúde, mas não trabalha com pesquisa e ciência, talvez não entende muito bem. Quem não é, então, com certeza não tem esse entendimento. Qual que é esse entendimento? Ciência leva tempo. E muito tempo. Sim. Isso em termos de Brasil, que leva um pouquinho mais, infelizmente, mas em termos mundiais, a ciência leva tempo. Agora, o ponto é o seguinte, Gabi, por que leva tempo? Porque a questão não é eu construir uma vacina. A questão é eu construir uma vacina e garantir que essa vacina é segura e eficiente para utilizar em seres humanos. Sim. Então, por exemplo, hoje eu fui entrar no meu e-mail e eu vi uma notícia lá, talvez vocês já tenham visto. Primeiras vacinas contra o Covid-19 já estão dando resultados. Aí, se vocês entrarem na reportagem, vocês vão ler que foi o primeiro teste com humanos realizado com 8 pessoas. Aí, daqui acho que 1 mês, eles vão realizar um segundo teste. 8 pessoas saudáveis, tudo bem? Eles só
injetaram a vacina e verificaram como é que foram os efeitos. 2 doses. Aí daqui 1 mês, eles vão testar um novo grupo de pessoas saudáveis, um número de 600 voluntários. Aí, em julho, eles vão testar um número de milhares de voluntários, para chegar na etapa 3 disso, ok? Se essas próximas 2 etapas, Gabi, derem muito bem, se der tudo certo nessas próximas 2 etapas, é bem provável que a vacina saia até o final do ano ou no começo do ano que vem. Porque são muitas etapas, Gabi. E eu vou te dizer um negócio aqui, vou falar pro pessoal. Só vai ser rápido desse jeito porque virou pandemia. Claro. Porque se a gente estivesse falando de uma doença nova, mas que não era pandêmica, a vacina ia levar muito mais tempo. Por quê? Quando eu descubro algo no laboratório, eu preciso testar isso nas minhas células em laboratório. Eu preciso testar num negócio que o pessoal não gosta muito, mas hoje em dia não tem como, que são os animais, camundongos, coelhos, não tem como fugir deles, infelizmente. Nós estamos criando coisas para tirar os animais do laboratório, mas hoje em dia não tem como, eles são essenciais para a ciência, porque antes de colocar uma vacina em seres humanos, nós temos que aplicar no camundongo. Porque você concorda comigo, Gabi? Imagina a gente protege alguém do Covid, mas infelizmente aquela vacina causa um problema cardíaco naquela pessoa. Então o que adianta eu proteger do Covid, mas danificar o tecido do coração daquela pessoa? Então a gente precisa testar muito, muito, muito bem, ok? Aí eu vi uma pergunta aqui de relance, que país está fazendo? Esse país, se eu não me engano, que o que vai lançar é provavelmente os Estados Unidos. Não é só ele, ok? Existem, se eu não me engano, mais 5 ou 6 outros países que estão também dando muito certo as vacinas que eles estão criando, e provavelmente vai ser ali tudo meio junto, assim, sabe? A galera vai lançar as vacinas tudo junto e, se Deus quiser, vai funcionar muito bem. Mas esse é o ponto, Gabi. Demora, ciência demora. Só para vocês terem ideia, para um medicamento chegar na estante de uma farmácia leva de 10 a 15 anos, se tudo ocorrer muito bem, ok? Então, assim, é por isso que leva tempo a vacina. Então, não adianta, tem que fazer os testes. A Sônia está perguntando aqui da cloroquina, né? É a mesma coisa. Que nem surge a cloroquina, aí 2 pessoas funcionaram, e daí a galera já quer sair distribuindo para todo mundo, mas não tem como. Sim. E tem outra coisa, Gabi, que o pessoal às vezes não entende. Por exemplo, apesar de eu achar que, ok, a cloroquina não é para se descartar, tudo bem, é um medicamento promissor, só que tem que testar, não tem jeito. Uhum. O que o pessoal não pensa é, como é que a gente vai saber, Gabi, se a cloroquina vai ter efeito daqui a 1 ano nesse paciente? Nesse momento, se o pessoal não esperar, não tem como saber. Porque o pessoal está querendo o quê? Vamos tratar, vamos vender cloroquina. E ninguém quer esperar 1 ano, né? Isso. Aí é que vem a ciência e a importância da ciência. Nesses 10, 15 anos que eu falei, e não é exagero, é real, tudo isso é testado. Eu testo em células, eu testo em animais, eu testo a dose, eu testo para ver se daqui a 1 ano não vai dar problema, eu testo para saber quais são os efeitos colaterais que esse medicamento vai gerar. Então tudo isso é analisado. Então assim, vai sair vacina? Vai, galera, tenho certeza disso, mas no mínimo até o meio do ano. Agora, só um detalhe para depois o pessoal não falar que eu sou mentiroso, né? Pode ser que devido à gravidade da doença, acelere mais. Então pode ser que seja um pouco antes do meio do ano. E quando eu digo acelerar, pessoal, eu vou dizer dessa seguinte forma, não é muito legal, mas eu vou dizer, é como se as leis e as exigências, elas fossem relaxadas, então elas diminuem um pouquinho. Já que está tão grave, não vamos ser tão exigentes, não vamos ser tão pontuais com as regras. Vamos deixar a coisa rolar porque a gente precisa de uma vacina. Então, mas isso pode ter consequências, né? Sim. Como é que é? Deixa eu ler aqui o que o pessoal está escrevendo. A Kelly escreveu. Agora que parem com postagens que acha fácil só prescrever esse medicamento. Exatamente. Não é tão simples assim, vamos sair prescrevendo medicamentos. Tem muita coisa que tem que ser analisada. Mas,
Com certeza, milhões e milhões de dólares estão sendo investidos para essa vacina, então vai sair, pessoal, não tem muito jeito. Em breve vamos sair. Mas nesse momento, temos que só diminuir a transmissão. É a nossa maior arma contra esse vírus, não tem jeito. Beleza. Se mais alguém tiver alguma dúvida específica, né, sobre o Covid, sobre o que o Nene já abordou na live, daí pode ir colocando aqui, que daí no final a gente volta nesse assunto, caso vocês queiram. Mas eu queria agora, Nene, um pouquinho para a área da onde tu fez o teu doutorado, né, que é em câncer. Legal. E eu acho que também é um tema importante da gente abordar, que ainda não foi abordado aqui no nosso programa. E as pessoas com câncer também são um grupo de risco para o Covid-19, né? Eu queria, Nene, que tu explicasse, assim, basicamente, muitas vezes o câncer a gente fala da boca para fora, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que de fato é, o que causa. Então, se tu pudesse explicar um pouquinho isso para nós. Legal, claro, com certeza, né? Vamos mudar um pouquinho do Covid, né? Vamos esquecer dele por alguns segundos, se for possível, né? Mas legal, vamos falar então de câncer, foi a área do meu doutorado, foi algo que eu sempre fui fascinado desde a graduação, então eu me dediquei alguns anos estudando essa patologia, essa doença. Então olha só, Gabi, vou tentar explicar de uma forma bem clara o que é câncer. É o seguinte, todo o nosso corpo, Gabi, ele é composto de células. Então, se a gente pensar na nossa pele, se a gente pensar no coração, no nosso fígado, não importa. Na verdade, se a gente pegar um microscópio e pegar um tecido da pele, a gente vai ver um conjunto de células que se juntam e formam um tecido, ok? Por que eu estou explicando isso? Então, todo o nosso corpo ele é composto de células. E essas células, independente, Gabi, de qual tipo de célula que ela tem um ciclo básico de vida, vamos dizer assim. Ela cresce, ela prolifera e ela morre. Todas as células do nosso corpo. Por exemplo, a pele, né? O tempo todo a gente está perdendo célula da pele. E daí concorda comigo que se eu estou perdendo célula da pele, as células que continuam ali vivas, o que elas têm que fazer? Multiplicar para manter a pele saudável. Senão a gente vai perdendo pele, vai começar a aparecer o osso, vai começar a aparecer um monte de coisa que não deveria. Então assim, as nossas células, todas elas têm esse ciclo de vida. Só que o ponto importante é o seguinte, não é ela que decide, por exemplo, quantas vezes ela pode se multiplicar. Então, e como é que ela sabe quantas vezes ela tem que se multiplicar? Existe uma informação dentro dela, que é o famoso DNA. Que é o material genético que está dentro das nossas células. Então, assim como um computador, sei lá, um celular, ele tem uma placa eletrônica que diz o que o celular, o computador pode ou não fazer, as nossas células têm dentro delas um código genético que diz o que ela pode e o que ela não pode fazer. Eu costumo brincar com os alunos, dizer que o código genético é que nem um livro de receitas. E a célula não é Masterchef, ela só sabe fazer alguma coisa se ela consultar o livro de receitas. Então é como se no livro de receitas, Gabi, tivesse escrito assim, célula, você vai crescer, vai se multiplicar, por exemplo, 10 vezes, e depois disso você vai morrer, porque acabou o seu propósito de vida. É mais ou menos isso. Dada essa historinha, o que é câncer? Câncer é quando alguma coisa, que a gente já vai falar aí o que essas coisas podem ser, é quando alguma coisa altera a receita que está dentro dessa célula. É quando alguma coisa altera a informação do DNA. E essa célula perde o controle do seu metabolismo, da sua funcionalidade. Então aquela célula que antes multiplicava 10 vezes e depois morria, agora ela perdeu o controle. Então ela começa a multiplicar 20, 30, 50, 100, 200, 100 vezes e não para. E daí quando a célula começa a multiplicar, Gabi, imagina aqui na pele, eu tenho uma célula que multiplicava 10 vezes e depois morria. Agora eu tenho uma célula que começa a multiplicar 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 1 milhão. Aí o que começa a formar? Um acúmulo de células, que é o que nós chamamos de massa tumoral. Então, o que é o câncer? É quando uma célula começa a se multiplicar tanto ao ponto de formar um tumor, uma massa tumoral.
Aí você imagina isso acontecendo dentro de um órgão. Imagina uma massa tumoral crescendo dentro de um órgão. É como se fosse um balão, né, uma bexiga, e tivesse um outro balão dentro. Imagina esse balão de dentro começando a crescer, crescer, crescer. Uma hora ele vai rasgar o balão que está fora. E aí é que vem o problema do câncer. Ele começa a crescer e ele começa a rasgar os tecidos ao redor. E daí começa a trazer toda a patologia, todos os problemas. Então é mais ou menos isso. Aí assim, onde que pode acontecer isso? Em qualquer lugar que tiver célula do nosso corpo. Aí é por isso que tem o câncer de mama, porque foi uma célula da mama que alterou e começou a crescer. É por isso que tem o câncer de fígado, o câncer de coração, e assim, o câncer de pele, e assim por diante. Então é mais ou menos isso, é uma alteração no DNA que muda a forma como essa célula se comporta. E o que causa essa alteração, Nene? Quais são as causas, assim, que estão envolvidas? Legal, olha só. Aí é que vem o quão complexo é um câncer. E depois eu até vou depois comentar um pouquinho, algo muito importante, também tem a ver com tratamento. Não tem como a gente definir, Gabi, uma única causa para todos os tipos de câncer. Ok, essa causa a base da causa é a alteração no DNA que eu falei, mas o que causa? Não tem como definir um padrão. E na maioria das vezes não é um fator só, são vários. Então eu vou dar o exemplo clássico, câncer de pulmão. Qual que é o principal fator? O cigarro. Por quê? O cigarro, os agentes tóxicos que estão na fumaça do cigarro, eles vão até o pulmão. Chegando no pulmão, o que esses agentes tóxicos fazem com as células do pulmão? Alteram o DNA dessas células. Alterando o DNA, o que acontece com as células? Começam a se multiplicar e formam as massas tumorais no pulmão. O que causou? Cigarro, ótimo. Câncer de pele, é o cigarro? Não, aí já muda. O cigarro não vai causar câncer de pele. Agora, o que vai causar câncer de pele? A exposição ao raio solar, exposição ao sol. Então, cada câncer, ele tem uma característica e uma causa, que nem sempre é uma, pode ser várias causas agindo no câncer. O câncer de mama, que foi a minha área de pesquisa, já não tem nada a ver com o sol. Bom, até pode gerar um câncer de pele ali próximo da glândula mamária, mas de dentro para fora não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com o cigarro. Essas coisas podem influenciar, mas qual que é o principal fator? E isso tirando a genética, só para a gente não entrar na questão de herança genética. Sim. A exposição hormonal. A exposição hormonal é o maior fator de influência no desenvolvimento de câncer de mama. Por exemplo, aí eu vou falar algo aqui, mas não é para nenhuma mulher se desesperar e nem parar de usar contraceptivo oral. Mas se você pega um grupo de mulheres que não usam contraceptivo oral e compara com um grupo de mulheres que usam contraceptivo oral, quem vai ter mais incidência de câncer? Quem usa contraceptivo oral. Por quê? Porque o contraceptivo oral é uma bomba hormonal. Então, como o câncer de mama tem relação com hormônio, se você toma uma bomba hormonal, logo você tem maior incidência. Mas pode-se dizer que cada pessoa tem uma predisposição a essa alteração celular? Pode-se dizer que a pessoa tem, com certeza, nós temos grupos de pessoas que têm uma predisposição genética ao desenvolver essa doença. E daí a gente entra em herança de família, essas coisas. Então, na verdade, quando tem herança de família, aí complica um pouco mais ainda. Eu tô dando esses exemplos como se fosse excluindo a herança de família, somente se expondo a esses fatores que nós chamamos ambientais, de estilo de vida. Então é mais ou menos assim, Gabi, cada câncer vai ter uma causa específica. Tá. E, Nene, sobre o câncer de mama, né, que foi onde tu te enfocou mais no teu doutorado, quais são os sintomas, quais os sinais que as mulheres têm, assim, até antes, né, mesmo de fato ter o diagnóstico, né? Então, quando a gente fala de câncer de mama, o principal sinal é o aparecimento de nódulo, que é o tal do carocinho. Lembrando que câncer de mama também pode aparecer em homens, é muito menor, é 1%, mas também pode acontecer. É o nódulo, mas eu preciso falar que nem todo nódulo
significa câncer de mama, por favor, né? A gente precisa Já entender se isso. desespera. Isso, a gente já se desespera, fica apavorado. Mas o principal sinal, Gabi, é o nódulo. É a presença de um caroço que já está incomodando. É um caroço que apareceu e não foi embora. É um caroço que já está começando. Enfim, ele já está alterando ali aquilo que era normal na glândula. Pode ter outros? Pode. Por exemplo, a pele pode começar a ficar vermelha, pode se tornar dolorida, pode ter algum tipo de secreção na glândula, algum tipo de secreção não normal. Pode ter alterações, inclusive, nas regiões do bico, da glândula mamária. Tudo isso pode acontecer. Mas o principal é o caroço. É por isso que é tão estimulado e incentivado o autoexame. O autoconhecimento da glândula. Isso independente da idade da mulher, ok? Ela tem que, a mulher ou o homem também, né? Lembrando que o homem também pode. A pessoa ela tem que conhecer bem a sua glândula nesse autoexame para identificar e detectar precocemente qualquer alteração. E a primeira delas vai ser o aparecimento de um carocinho. Mas lembra, pessoal, não vamos ficar apavorados aqui, por favor. Nem sempre carocinho tem a ver com câncer de mama. Tem vários outros momentos do ciclo menstrual, pré-adolescência, adolescência, tudo isso pode alterar a glândula mamária de alguma forma, ok? Amamentação, tudo isso. Mas o importante é estar prevenido, né? Sim. E como prevenir o câncer de mama, Nene? Tá. Então, olha só, Gabi, o câncer de mama, vamos lá. Quando a gente pensa em prevenir no sentido de evitar, ele vai ser que nem para todo. A recomendação do câncer de mama vai ser muito parecida com a maioria dos cânceres. Tenha uma vida saudável, pratique exercícios, tenha uma boa alimentação. Você vai ver essa recomendação para todo o câncer. No câncer de mama, aí embaixo dessa lista vai ter uma recomendação que é evite o uso de hormônios sintéticos, né? Que daí entra no caso lá do contraceptivo oral. Uhum. Essas são as principais recomendações. Agora, o melhor de tudo, além de ter uma vida saudável, é você se prevenir no autoexame e para aquelas mulheres que já estão acima dos 50 anos, entre 50 e 60 anos, você realizar lá a mamografia, os exames de rotina. Porque a melhor prevenção para qualquer câncer é detectar ele em estágios iniciais. Não no sentido de prevenir de não tê-lo, mas de prevenir as consequências mais fatais do câncer. É detectar ele de forma precoce. Certo. Show. Gabi, eu sei que eu estou falando demais, mas professor é um negócio sério, né? Mas olha só. Só um ponto muito importante aqui. Claro. Que eu sei que a gente também já está caminhando aí para o final, mas olha só. Sim. É muito importante o pessoal também entender que a palavra câncer assusta. Mas assim, existe cura para o câncer? Sim, Gabi, existe cura para o câncer. Uhum. Mas o pessoal tem que entender que, por exemplo, câncer de mama não existe um tipo só, existem muitos tipos de câncer de mama. Então, quando alguém recebe diagnóstico de câncer de mama, não é o fim da vida. Calma, você precisa saber que tipo de câncer de mama é esse, para você saber quais são as perspectivas de tratamento, as perspectivas de esse câncer voltar. E eu vou dar só um exemplo aqui. Uma vez eu estava dando uma aula e eu falei sobre câncer. No final da aula, uma aluna veio, já uma senhora, e veio me procurar e falou: professor, eu já tive câncer e acabei de tratar câncer de mama. E ela falou: eu estou morrendo de medo que esse câncer volte. Daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que veio. Eu estou morrendo de medo que esse câncer volte. Aí eu falei para ela: primeira coisa de tudo, você sabe que tipo de câncer de mama você teve? Ela falou: mas tem mais de um tipo? Eu falei: tem. Aí eu falei: você tem seus exames? Me traz. Aí ela me trouxe, eu vi os exames. E eu falei assim: ó, dos tipos que existem, o seu é o menos pior. É como se fosse o nível 1 de câncer de mama. E como você fez o diagnóstico cedo, a probabilidade desse câncer voltar é mínima. É zero? Não, não é zero, mas é mínima. Então é muito importante o pessoal entender isso. Tô lendo aqui de jantar.
é muito importante o pessoal entender isso, porque senão a gente, só de falar câncer, acabou a vida daquele Sim. indivíduo. Isso não é verdade. Não estou minimizando e nem dizendo que não existem casos graves. Mas eu estou dizendo que quando chega um diagnóstico de câncer, é preciso entender que tipo de câncer que é. E hoje em dia, muitos deles já têm tratamento e cura. Tudo bem? Certo. Gabi, dá tempo de responder umas perguntas que vieram aí? Sim, vamos responder. Eu vou ler para ti, tá, Nene? Tá. A Lídia perguntou: é verdade que a parte emocional também tem algo a ver com o surgimento de nódulos ou não é nada comprovado? Um beijo, mãe. Mãe coruja, hein? Olha só. Não é uma relação direta, ok? Não é uma relação de tipo assim, eu tive depressão, eu vou ter câncer. Mas nós sabemos, isso comprovado cientificamente, que o emocional, ele altera o funcionamento do nosso corpo. Isso é nítido, né? Quantos de nós já não tivemos um tempo aí de crise, de ansiedade, de tristeza e de repente você ficou doente, você ficou com febre, você ficou de cama, porque o emocional, ele influencia o funcionamento do nosso corpo. Então não é tão direto assim, mas com certeza tem influência. Certo. A próxima. Um nódulo benigno pode tornar-se maligno? Não. Um nódulo benigno, isso assim, na sua grande 99%, se ele é benigno, ele significa que ele não tem capacidade de invadir outros lugares do corpo. Quando ele é maligno é que ele invade. E por isso que chama de maligno, porque ele causa esse problema. Mas se for o diagnóstico de um tumor benigno, é a menos pior das hipóteses, ok? Sim. A tendência, 99%, é que ele permaneça benigno. A próxima. Mulheres já na menopausa, hoje, se implantar silicone, já é aconselhado fazer total esvaziamento da mama? É bem polêmico, não polêmico, mas é uma decisão difícil, porque envolve uma questão de estima, envolve uma questão de aceitação de várias coisas, emocional, envolve uma questão emocional. O ideal, porque assim, se a pessoa já está na menopausa, já reduz o nível, a incidência de câncer. Se ela fizer reposição hormonal, já eleva de novo. Então só o fato de estar em menopausa já é, digamos assim, um fator bom. Se ela vai aplicar silicone, eu acho que, assim, não, lógico que tem que ter todo um acompanhamento médico, não adianta seguir o que eu vou falar aqui. Mas eu acho que somente, Gabi, seria indicado nos casos de que já tem câncer de mama na família. Então, a mãe teve, a tia teve, e a pessoa até agora não teve, para garantir, ela talvez seja aconselhado realizar, né? Mas fora isso, talvez não tenha por que passar por todo esse procedimento, esse estresse emocional, se não há nenhuma razão aparente para se desenvolver o câncer. Muito legal. Acho que foram todas as perguntas, né? Mas olha, Nene, que live boa. Eu acho que a gente vai ter que repetir mais pra frente. Que legal, que bom. Espero que vocês tenham gostado. E para poder tirar mais dúvidas do pessoal, né? Nene, eu queria Sim, que tu finalizasse com alguma palavra tua, tanto como profissional biomédico, mas como cristão, né? A gente sabe que essas duas coisas, elas andam juntas. Então eu queria que tu desse uma palavra final aí pro pessoal. Legal, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui com a gente, nos ouvindo, fazendo pergunta. Espero ter esclarecido aí um pouco das dúvidas. E fico também à disposição, né, Gabi? O que tiver outra dúvida e eu puder esclarecer, é só chamar, não tem problema. Gabi, olha só. Eu vou ler aqui rapidinho o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam
Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Então, o que eu queria deixar de mensagem para todo mundo que está ouvindo essa live, Gabi, e para nós nesses dias. O nosso Deus, ele é um Deus inabalável, Gabi. Então, eu imagino assim, não sei quantos já passaram por uma situação de muito estresse ou de muita confusão, em que todo mundo ficou abalado. Quem que é a melhor pessoa para dar uma direção, uma palavra de esperança e um caminho? É a pessoa que está mais em paz, é a pessoa que está menos abalada naquela situação. Agora você imagina Deus olhando do seu reino inabalável, a terra toda se abalando com Covid, a terra se abalando com rumores de guerras. Ele é um Deus inabalável. Então, amém. Eu amo ouvir do Salmo 46 que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque nada melhor do que confiar nossa vida nas mãos de um Deus inabalável. Então, você que está nos ouvindo aqui, está participando dessa live, saiba que mesmo diante dos dias ruins ou dos dias bons, Deus nunca perde o controle de nada. Ele continua inabalável no seu propósito e no seu reino. Então, o que a gente tem que fazer, Gabi? É confiar nesse Deus e saber que ele é bom o tempo todo. Aleluia, amém, Nene. Muito obrigada pela tua participação. Que Deus te abençoe e continue te abençoando na tua profissão, na tua vida pessoal, como servo de Deus. Amém. E que Deus te recompense desse tempo que tu compartilhou aqui com a gente, tanto conhecimento e ainda uma palavra vinda dos céus. Muito obrigada mesmo. E vamos marcar a próxima, viu? Com certeza, Gabi. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigada também por terem assistido a nossa live. Vai ficar salva aqui nas próximas 24 horas. E amanhã a gente já sobe ela para o YouTube. Então, quem perdeu algum pedacinho, depois pode voltar e assistir ela completa. Tá certo? Brigadão. Tenham uma semana abençoada e Deus esteja com cada um. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.